esse encontro aqui que a gente está fazendo está sendo meio difícil nesses últimos tempos, né, de pandemia. Eu moro longe de vocês, a gente não tem conseguido conversar muito, mas é, aproveitar esse momento que nós estamos os três juntos aqui para fazer algumas perguntas, né? O Paulo começou com uma boa, ele estava conversando comigo, ele tinha uma pergunta boa sobre esse contexto de pandemia. Fala aí, Paulo. Boa. A pandemia significa o fim dos tempos? É uma pergunta que o pessoal tem feito, né, acerca do que está acontecendo com a gente nesses últimos dias. É uma questão mundial, né? São milhões de pessoas infectadas, centenas de milhares morrendo, mas não é ainda, vamos assim dizer, um dos cavaleiros do Apocalipse. Eu creio que isso vai ao encontro do que Jesus ensinou lá em Mateus 24, 25, onde nós encontramos a escatologia de Mateus, né? Lá Jesus fala do princípio das dores. Então nós estamos diante do princípio das dores. Ou seja, isso tudo, né, pode ser até assustador, mas é uma amostra grátis do que está por vir. Ou seja, vai ser pior. Jesus falou isso há 2000 anos atrás. Quando que exatamente começaria esse princípio das dores? Porque podia começar, sei lá, imediatamente. Por exemplo, quando o Império Romano veio e arrebentou com tudo lá, isso já não era também um princípio das dores para esses caras? A peste negra. A peste negra. Porque, assim, vai ter um espaçamento, as coisas vão começar a ficar mais frequentes, como que vai ser? Assim, agora tá valendo. Agora é o princípio das dores oficial. Uma boa pergunta. O ponto de referência inicial tem que ser a fala de Jesus. Tá. Porque ele é o nosso modelo, né? Ele é o Senhor da história. Então, a partir do momento que o seu discurso de Mateus 24, 25, ele diz que ele já anuncia que isso, que vai começar o princípio das dores, ou ele anuncia o princípio das dores, o marco inicial tem que ser lá. Tá. Agora, depois, as ocorrências na história que vão comprovar que isso está se evidenciando, está se concretizando. Por exemplo, nos próprios dias de Jesus, ele anuncia a queda de Jerusalém, no ano 70, quer dizer, anos depois da sua crucificação. E aí a dispersão dos judeus, e aí nós temos a ascensão e queda do Império Romano, a invasão bárbara, aquele período que é chamado de Idade das Trevas, ou Idade Média. Então, a partir do momento do discurso de Jesus no primeiro século, nós temos o marco inicial. Então, são 20 séculos já em andamento, 20 séculos de história. Obviamente que nós estamos percebendo aqui é uma intensificação, vocês podem perceber, né? No século XIX, final do século XIX, vocês que conhecem bem a história sabem que havia um otimismo, né? Por causa da ciência, tal, havia um otimismo, achavam que a civilização tinha chegado no ponto máximo, e veio a Primeira Guerra Mundial, que foi um balde de água fria para todo mundo, né? E julgavam que aquela guerra foi tão horrível que era a guerra para terminar com todas as guerras. Só que 20 anos depois, Segunda Guerra Mundial. Depois entramos no quê? Na Guerra Fria. Estamos sempre aí às portas de uma guerra atômica, né? Então, quer dizer, o que a gente percebe assim, uma intensificação. Ou seja, realmente Jesus anunciou o princípio das dores, mas estamos caminhando cada vez mais para a situação que nos levará a entender que, não sei se nessa geração, na outra geração, não sei, na geração dos seus netos, eu não sei, mas será um período bem pior. O Paulo puxou um ponto aqui, né, que eu acho que foi interessante, que ele falou assim, teve a peste negra, você puxou da Segunda Guerra. Será que para aquele pessoal, naquela época, peste negra, ou na Segunda Guerra, eles não estavam sentindo o que a gente está sentindo hoje? Pô, tá acabando tudo. A gripe espanhola lá, tá acabando, tá todo mundo morrendo, né? Será que eles não estavam com o mesmo sentimento que a gente tá agora? Tipo, tá ficando pior a coisa. E no final das contas, acalmou e depois piorou, e depois acalmou e piorou. Será que não teve o mesmo sentimento? O sentimento, foi bem observado, o sentimento houve sim, da peste negra, por exemplo, que seria o fim, né? Aquele chamado profeta Nostradamus, né? Ele tinha dito que de 1000 passaria, de 2000 não passaria, tanto é que quando nós entramos no ano 2000, houve toda aquela ideia de
de que o mundo acabaria. Tinha 2012 também, não sei o que era. 2012 era dos maias, né? Os maias tinham também essa previsão. Mas tinha, você viu que tinha, pelo calendário deles, 2012 aconteceria alguma coisa, enfim. Então, assim, essa expectativa escatológica sempre houve, sempre houve. Mas o fato é que, se não houve até hoje, é por causa da misericórdia de Deus. Você vai dizer, mas misericórdia por quê? Porque tem gente que ainda vai nascer, que ainda vai receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E Deus está esperando essa pessoa nascer. Isso é misericórdia de Deus. Né? E gente da nossa geração ainda, que ainda não se entregou a Cristo Jesus, e mediante tudo isso que está acontecendo, vai se entregar a Cristo Jesus. Então isso aí é sinal da misericórdia de Deus. Mas a minha pergunta foi bem nesse sentido, assim, de, por exemplo, a gente está comparando isso aos grandes eventos de coisas que aconteceram recentemente. Será que a gente ainda não está vivendo a mesma coisa e nem começou a piorar ainda, de verdade? O nosso sentimento hoje é que tá tudo caminhando para o fim. Mas como eu falei, lá talvez o povo judeu, por exemplo, lá na Segunda Guerra, para eles estava horrível. O pessoal lá na Idade Média também estava tudo horrível. Será que a gente também não está vivendo só esse boom, mas um negócio para pegar de verdade ainda nem começou? É esse o espírito. Tá. Só que nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que ainda vai piorar. Sim. Porque nós temos um documento aqui. Sim. As pessoas que não têm acesso à Bíblia, elas estão achando que é agora. Né? Agora. O que vai fazer? Não tem o que fazer. Né? Entra no desespero. Mas nós sabemos que ainda há situações, por exemplo, uma situação que tem que surgir, que é o marco para entendermos que entramos na reta final. Anticristo. Uhum. Enquanto esse cara não surgir, a gente sabe que é o princípio das dores. Mas quando esse cara surgir, aí sim, aí temos que prestar atenção mesmo no relógio escatológico, porque é o fim mesmo. Né? Então, uma das crenças, né, dentro dos estudos da doutrina das últimas coisas, é que a gente tem que olhar para Jerusalém, né, para Israel e principalmente para Jerusalém. O que acontecer em Jerusalém, nós saberemos se estamos próximos ou não do fim do mundo. Para ser mais concreto, se eles reerguerem o templo de Jerusalém, como estão prevendo, aí sim, aí você pode cronometrar. Tem o sacrifício também, né? Volta o sistema sacrificial. Israel hoje, por exemplo, segundo alguns, já tem todo o material, ele já tem todo o material para o novo templo, já sabe quem é que pode oficiar, né, no novo sistema sacrificial. Você se lembra muito bem que só gente da tribo de Levi, né? E no caso do sumo sacerdócio, só gente da família de Arão. Tem que ser levita e da família de Arão. Então, alguns dizem que o anticristo vai ser um judeu. Né? Vai ser um judeu que vai promover a paz entre palestinos e judeus, e isso vai causar admiração mundial, e todo mundo vai dizer, olha, esse é o líder que nós esperávamos. E como nós cristãos devemos lidar com isso tudo, com essas coisas acontecendo? Lidar com aquilo que Jesus nos deixou como ordem, como mandamento, que está lá em Mateus 28, indo por todo mundo, né, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o tempo não compete a nós. O tempo do fim não compete a nós. O que nos compete é cumprir a missão que ele nos deixou. Agora, claro, estamos cumprindo a missão, mas atentos, né, àquilo que Jesus falou para os seus discípulos. Né? Olhe para a figueira. Né? Pelo fruto você vai saber se está próximo do verão, primavera, as estações. Olhem, quer dizer, vigiem. Nós vamos manter a nossa missão de cumprir, de pregar o Evangelho, de discipular, de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas sempre com um olho para a própria história, a história da humanidade. Então, essa pandemia, ela não é o cumprimento da tarefa de um dos cavaleiros do Apocalipse, é apenas, né, um dos sinais do princípio das dores. Eu vou ainda me atentar bem na questão desses eventos históricos, que acho que foi um gancho que eu gostei aqui, então querendo. Vamos pegar exatamente. Então, teve lá a destruição de Jerusalém pelos romanos, teve lá
grandes guerras que aconteceram, teve a peste negra, como o Paulo citou, a peste a gripe espanhola, coisas que aconteceram que mudaram o rumo da história, que fez muita gente morrer, que fez muita gente sofrer. E eu sei que é uma pergunta que é recorrente, que a gente meio que sabe a resposta, mas por que Deus permite esse tipo de coisa acontecer, especialmente com as pessoas que são crentes? Por que o crente acaba sofrendo também a mesma coisa do... Porque alguns podem pegar aquele versículo, né, 1000 caindo à sua esquerda, 10.000... Vai cair todo mundo ao teu redor, sim, e não vai acontecer nada com você, com a sua tenda, mas peraí, tem cristão que está lá sofrendo com a Covid, tem cristão que morreu na Segunda Guerra, tem cristão que morreu na peste negra. Por que Deus... Que morreu no tsunami. No tsunami, mesmo com todas as coisas. Onde é que está essa história? Como fecha essa conta? Bom, a conta, na verdade, vai fechar conosco se nós pensarmos em qual é o sentido da vida. A verdadeira vida está neste mundo. A verdadeira vida está em outro mundo. A verdadeira vida não está neste lugar. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que se toda a nossa esperança em Cristo se resume neste lugar, somos os mais infelizes. Porque a nossa cidadania é dos céus. Né? Nós somos, Pedro nos ensina que nós somos peregrinos nessa terra. Viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Exatamente. Então, a visão do apóstolo Paulo. Ele sabia que aqui era algo transitório, era uma peregrinação. Nós somos sujeitos a tudo que acontece aqui. Mas o lugar que nos aguarda é o lugar da nossa verdadeira vida. Então, tudo isso ocorre também para conosco, crentes, para que nós saibamos qual é o nosso verdadeiro destino. Qual é o nosso verdadeiro destino? Porque se o nosso destino fosse aqui, nessa terra, seríamos isentos de todas as pestes, de todas as guerras, de todas as crises, porque o lugar seria aqui. Sim. Mas não é aqui, somos peregrinos. Então, por isso que também passamos por essas mesmas crises. Né? Autoriza aflições. E como que achar esse equilíbrio? Porque lembra lá do pessoal de Atos, por exemplo? Eles, quando foi Atos, né? Que quando Jesus ele ascende ao céu e fala, eu vou voltar. Primeiro a galera ficou esperando lá. Aí depois a galera saiu desesperada vendendo coisa, não sei o quê. Falando assim, vou me livrar de tudo que eu tenho mundano, porque o meu lugar também não é aqui. Qual que é o ponto de equilíbrio, então? Porque, assim, a gente sabe que o nosso lugar não é aqui, mas a gente tem que trabalhar, a gente tem que se preocupar com pão, com sustento, com estudar, com conseguir um bom emprego, com dar condições para os nossos filhos, para as nossas famílias. Mas, ainda assim, qual que é o equilíbrio que a gente tem que ter nesse... Eu acho que a gente pode retornar ao Antigo Testamento, lá no livro do Êxodo, quando o povo precisou peregrinar pelo deserto, 40 anos, na direção da terra prometida. Deus nunca os abandonou. Né? Então, durante cada dia daqueles 40 anos, ele proveu o pão, mesmo descendo dos céus, água brotando da rocha, né? E sempre os acompanhou para levá-los até a terra prometida. Então, eu acho que é essa visão que nós temos que ter hoje. Né? Estamos aqui, temos que trabalhar, suar, tal, mas quem é que nos sustenta? É o Senhor que nos sustenta. Quem é que nos fornece o pão diário? É o Senhor que nos dá. Quem é que nos concede a água que precisamos? É o Senhor que nos concede. Ainda que as roupas não desgastaram. Nem as roupas desgastaram durante 40 anos. Então, é a mesma coisa com a gente. Então, nós estamos nessa peregrinação, uma terra que não é nossa, porque a terra prometida não é esta aqui, mas aquela que está ali adiante. E enquanto estivermos nesta peregrinação, né, nós temos que trabalhar, lutar, etc. E tal, Deus vai continuar cuidando da gente como Ele cuidou do povo durante a peregrinação dele, durante os 40 anos do deserto. E só para a gente fechar o raciocínio, Ele vai cuidar da gente, mas aí acontecem as pandemias. Como que está o cuidado dele, como que está esse acompanhamento dele quando a Covid bate na porta da nossa casa, quando a guerra bate. Eu entendi, mas e como que está esse acompanhamento dele? Eu entendi também que existe o nosso destino final. Mas é uma equação aí que a gente, nossa mente é muito limitada para conseguir... Quando dentro da nossa fórmula, nossa equação, entra o fator sofrimento, obviamente a gente tem uma dificuldade para fechar a conta, né? Mas lembre-se que Deus está no controle de tudo.
Ele está no controle da vida do seu povo e também da vida de cada indivíduo que participa do seu povo. Para cada indivíduo, ele tem um plano. Para cada um. Há aqueles que vão escapar de todas as pandemias, de todas as crises, mas aqueles que vão passar por todos os perrengues. Né? Então, aí eu retorno ao que o apóstolo Paulo, por exemplo. Você acha que um homem como o apóstolo Paulo, né, ele tinha que morrer executado, sem nenhum tipo de bens, pobre, né? O que ele tinha eram pergaminhos, uma capa, enfim, ele não era rico. Né? Mas o que o Paulo nos ensinou aos Romanos? Ele disse assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas são todas as coisas boas, coisas ruins. Está contribuindo de alguma maneira para o bem daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que antes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o que Paulo quis dizer aqui em Romanos 8, 28 e 29? Que muita coisa vai precisar acontecer, até mesmo para crentes, para que Cristo seja formado nos crentes. Entendeu? O sofrimento é um professor cruel, mas nos ajuda a formar Cristo em nós. Até porque Cristo passou pelo sofrimento. Né? Se Ele, sendo nosso mestre e Senhor, passou por dor e sofrimento, por que é que eu seria isento disso? Se eu quero ser que Ele tenha a imagem dele em mim. Para falar como o próprio apóstolo Paulo, lá em Gálatas 2:20, que vocês sabem também, nós temos que declarar exatamente como Paulo. Paulo passou por tantos perrengues, né? Tantas dificuldades, mas ele pôde declarar: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Então, quer dizer, ele passou por perrengue, ele passou por dificuldades, ele passou por lutas. Eu acho interessante quando Deus se mostra a Ananias, que é aquele cara que vai orar por Paulo. Deus fala para Ananias: vai lá, ora por ele, porque eu vou mostrar para ele o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Perfeito, exatamente. Quer dizer, não promete nada, não promete realeza, não promete riqueza, bem diferente das pregações de alguns caras aí, né? Não tem nada disso. E cristianismo, Cristo, é carregar a sua cruz. E Deus usa os contextos mais caóticos para levantar os homens e mulheres de fé. Na Bíblia, o tempo inteiro. Perfeitamente. Eu acho que, não vou dizer que isso fecha a conta, né, porque é sofrimento, mas explica. Explica o porquê é que nós temos que passar, pelo menos a maioria de nós passará por dificuldades, enfrentaremos pandemia, seremos vítimas de pandemia, povo de Deus, né? Vítimas de guerra, vítimas de perseguição, né? Porque é necessário que Cristo seja formado em nós, de alguma maneira, né? E a gente deve continuar se esforçando, então, para ter uma vida boa. Não é uma vida boa, não estou falando de dinheiro, não estou falando de posses, mas para viver bem aqui na Terra, independente dessa questão. Porque a gente, como você bem falou, nosso real local não é aqui, a gente é peregrino. Mas a gente tem que continuar se esforçando, trabalhando todo dia. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu não saio fazendo que nem o pessoal lá de Atos? Então, eu vou largar tudo aqui, vou esperar aqui sentado ele voltar. O pessoal lá na verdade, foi o pessoal lá de Tessalônica, né? O pessoal que estava vendendo tudo, estava achando que Cristo ia voltar amanhã. Está uma situação até um pouco cômoda, né? Porque vai voltar amanhã mesmo, então para que eu vou trabalhar? Para que eu vou ter meu emprego? Eu vou tirar tudo? Não é isso, não é isso. Porque nós temos uma missão, como eu falei, Mateus 28, temos uma missão. Ir por todo mundo, né? Discipular, batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E outra, nós precisamos manifestar a glória de Deus nessa terra. Essa é outra grande missão que nós temos. Né? Paulo vai dizer lá aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Então, até as coisas mais banais, mais corriqueiras, eu tenho que fazer com que Deus seja glorificado. Porque foi para isso que nós somos criados.
Para a glória de A Deus. gente tem que lembrar que a gente é peregrino, mas a gente é cidadão do reino, então independente de onde a gente esteja, a gente tem que ser cidadão do reino. A gente tem que trazer o reino para onde quer que a gente esteja. E refletir, né, o próprio Deus a quem nós adoramos. Então, isso é na bonança, é na tempestade, no deserto, nos lugares mais, nos campos verdejantes, nós temos que sempre espelhar, então, a glória de Deus. Então, essa pandemia aqui, né, é apenas o princípio das dores, e nós, como crentes que enfrentamos essa situação, temos que nos lembrar que temos essa missão de ir ao mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos, e tudo o que fizermos seja para a glória de Deus. E que nossa vida não se limita aqui. E a nossa vida não se limita aqui. Somos o quê? Peregrinos. Né? Tem gente que se agarra as coisas aqui, né? Tem que ter casa, tem que ter carro, tem que não sei o que. Não, a nossa vida não se resume a esse lugar. Muito bom. Okay. Valeu. Beleza, né? Beleza, pelo menos a gente se encontrou aqui. É verdade. Valeu.